É uma alegria muito grande, uma vez mais, poder estar aqui com vocês, de verdade, ok? Uma grande alegria mesmo, né? O papo de hoje, a conversa de hoje é uma conversa bastante interessante e sempre me lembra quando eu estou começando um curso de pós-graduação. Estou saindo daqui, correndo para a faculdade, para o pessoal que está trabalhando lá sozinho enquanto eu não chego, legal? Mas veja bem, eu chego para o pessoal e pergunto para eles, escuta, qual é o principal conhecimento que todo ser humano tem que adquirir ao longo da sua jornada? Alguns adquirem esse conhecimento com 10 anos de idade, né? 8 até. Jesus de Nazaré com 8 anos, né? 10 anos, Krishnamurti. Ou seja, alguns conseguem alcançar esse conhecimento logo cedo, outros passam a vida inteira e não chegam lá, mas vão ter que chegar no finalzinho, sem discussão. Qual é o grande conhecimento que todos nós temos que adquirir ao longo da passagem? Saber quem nós somos. Esse é o conhecimento. Por que é o mais importante esse conhecimento? Porque torna impossível eu chegar para um de vocês e falar, eu te conheço, se eu não conheço a mim mesmo. Olha, eu gosto de você, se eu não gosto de mim mesmo. Eu valorizo o teu trabalho, se eu não valorizo o meu próprio trabalho. Isso aí não é egoísmo, não, hein? Vocês sabem perfeitamente bem que é o ensinamento do mestre maior, né? De Jesus de Nazaré. Quando ele colocou a gente como parâmetro, diz assim, amar aos outros como a ti mesmo. Olha o parâmetro aí colocado. Então, o grande lance da vida é a gente se conhecer. E o papo de hoje, a conversa de hoje, não é por acaso que está acontecendo hoje. Nós temos um motivo mais especial ainda de estarmos aqui com vocês hoje. Há 2 dias atrás, comemorou-se o Dia do Corretor de Imóveis, dia 27 de agosto. Então, nós estamos basicamente na mesma festa ainda, né? Inclusive, a nossa diretoria, ou parte dela, está em Brasília, participando da reunião de todas as diretorias dos CRECES dos vários estados, não é mesmo? Então, é um momento bastante oportuno, bastante importante para nós estarmos aqui, né? Nossa conversa diz aí, liderando equipes de alto desempenho. Por que é conversa? Por uma razão simples, né? Todos vocês têm uma experiência enorme na área de corretagem de imóveis. Todos vocês têm uma experiência enorme e já aprenderam uma coisa básica, importantíssima, que é aquela coisa que ninguém, absolutamente ninguém, consegue fazer alguma coisa sozinho. Você tem que ter equipe para te ajudar. E você terá sucesso se souber trabalhar em equipe. Se não souber trabalhar em equipe, vai ser bem mais difícil o sucesso de vocês, ok? Para cá? Isto. Aí. Quem já assistiu palestras minhas sabe perfeitamente bem que eu acho que você tem que seguir uma estrutura. E nessa estrutura, para mim, pelo menos, é importantíssimo ter uma agenda, saber sobre o que nós vamos falar, né? Então, essa estrutura é a mesma que eu sempre sigo nos cursos que eu dou, nas palestras que eu dou, nas aulas que dou na faculdade, ok? Então, veja, abertura, recebemos vocês. E digo para vocês agora quais são os objetivos nossos e que metodologia que nós vamos seguir. Uma vez que está no ar, nós podemos também vir a receber perguntas dos internautas nossos, né? Então, as perguntas serão respondidas ao final, tanto para vocês aqui dentro, quanto para quem nos perguntar pela web. Legal? Vamos colocar frases para reflexão, e hoje é uma historietazinha para reflexão. Tem até um rapaz que, de vez em quando, fala muito dessa historietazinha, mas não é de autoria dele, por isso que ela está aqui, que é o Roberto Chiniachik, né? Ok? Mas vamos falar sobre essa historieta, que é para a gente poder pensar um pouco mais. Vamos falar do cenário atual, e eu não estou falando opinião minha, e nem vou concluir nada, vocês são para lá de inteligentes para concluir. Eu trouxe aí a fala de 2 embaixadores, né, bem conhecidos, respeitados no Brasil inteirinho e no exterior, e vamos ver a opinião deles. Então, vocês concluem em que mar que nós estamos navegando, legal? E vamos falar de liderança, que é o tema central nosso,
grupos de trabalho, equipes de alto desempenho, vamos dar algumas orientações para o sucesso. Essas orientações, basicamente, é uma síntese da PNL, Programação Neurolinguística, legal? E, como sempre, tem uma mensagem final. E nós estávamos ali no salão do lado conversando com umas 3 ou 4 pessoas e o tema da conversa, basicamente, está atendido nessa mensagem final. Tenho certeza que vocês irão gostar muito da mensagem final, né? Bom, objetivos. O que nós queremos? Dar para vocês, para mim, para nós todos, uma ideia da visão do cenário atual, não só Brasil, mas do globo onde a gente está, como que estão as coisas, se as coisas realmente estão ficando mais controladas ou menos descontroladas. Vamos trabalhar muito o tema de liderança e sempre, vamos reconhecer dentro de nós forças imensas que nós raras vezes conseguimos acionar. Por quê? Porque não sabemos quem somos. Ainda ontem, né, conversando na faculdade, eu peguei uma das nossas alunas, uma moça bem franzina, 1,52 m, 55 no máximo, uns 50 e poucos quilos no máximo, e falei, pô, essa moça consegue levantar sozinha uma geladeira? Claro que consegue. Se a geladeira caiu em cima do bebê dela, do filhinho dela de 1 ano de idade, ela reúne forças internas suficientes para jogar longe a geladeira. Vocês já conseguiram pegar um homem raquítico, fraco, com acesso de loucura, colocar uma camisa de força nele, precisa de meia dúzia de homens fortes. Mas o cara é fraquíssimo. E aonde que vem essa força dele? É interna dele. Então, nós temos forças enormes, comprovadamente, dentro de nós, e que nós, a maioria das vezes, não usamos, porque não sabemos que temos. Ok? Para reflexão, olha que historietazinha legal. Veja que historietazinha legal, né? Na montanha. Pai e filho caminhavam montanha acima, quando, de repente, o menino cai, se machuca e grita, ai! Para sua surpresa, escuta sua voz se repetindo em algum lugar da montanha, ai! Curioso, o menino pergunta, quem é você? Recebe como resposta, quem é você? Contrariado, grita, seu covarde! E escuta como resposta, seu covarde. O menino olha para o pai e pergunta aflito, o que é isso? O pai sorri e fala, meu filho, presta atenção. Então o pai grita em direção à montanha, eu admiro você. A voz responde, eu admiro você. De novo o homem grita, você é um campeão. E a voz responde, você é um campeão. O menino fica espantado, não entende e seu pai explica. As pessoas chamam a isso de eco, mas na verdade isso é a vida. A vida lhe dá de volta tudo que você diz, tudo que você pensa e deseja de bem ou de mal aos outros. A vida lhe devolverá toda a blasfêmia, inveja, incompreensão, falta de honestidade que você desejou, falou, pensou, praguejou às pessoas que lhe cercam. Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas ações. Se você quer mais amor, compreensão, sucesso, harmonia, felicidade, crie mais amor, compreensão, sucesso, harmonia e felicidade no seu coração e os transmita às demais pessoas. Agindo assim, a vida, através das outras pessoas, lhe dará amor, compreensão, sucesso, harmonia e felicidade. E não é a pura realidade? Então, eu digo alguma coisa para as pessoas e, às vezes, eu noto que as pessoas não têm facilidade de entender. A cada passo que você dá, você está construindo o teu próprio futuro. A cada atitude que você dá, você está construindo o teu próprio futuro. Para o sucesso ou para a derrota, para o bem ou para o mal. A escolha é de cada um de nós. Né? É aquilo que se chama de livre-arbítrio, né? A escolha é tua, mas o caminho é este. Legal? Então, se você, corretor de imóveis, estiver falando assim, não, os negócios estão ruins. Olha,
A PNL, que nós vamos falar um bocadinho lá no final, a PNL ela é interessantíssima no aspecto pouco explorado pelas pessoas. A PNL prova cientificamente que o teu cérebro não computa a palavra não. Olha, por favor, entendam bem, hein? A PNL prova que o teu cérebro não computa a palavra não. E a prova vocês têm, claramente, em suas famílias. A mãe fala para a criança pequena, lá na cozinha, uma panela de água fervendo, e a mãe fala assim, não se aproxima do fogão. Se a mãe sair, a primeira coisa que a criança vai fazer é se aproximar do fogão. O pai fala para o menininho pequeno, olha, eu estou mexendo aqui nessa tomada, estou consertando, você não mexe na tomada. Se ele tiver que sair por qualquer minuto, a primeira coisa que o guri faz é mexer na tomada. Ou seja, o cérebro humano não processa a palavra não. Toma cuidado com isso. E o universo? O universo só sabe falar uma palavra. Olha que ignorância que tem o universo todo. O universo inteiro só sabe falar uma palavra. E a palavra que ele fala é sim. Se você falar assim, sou capaz, ele diz sim. Você falar assim, sou doente, ele diz sim. Sou feliz, ele diz sim. Sou problemático, ele diz sim. A única coisa. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com aquilo que fala, com aquilo que escreve, com aquilo que pensa. Todos vocês conhecem isso perfeitamente bem. O pensamento constrói, a fala constrói. E não é conversa fiada, não. Tá? Não sou evangélico, respeito todo o trabalho de todas as linhas evangélicas, mas isso está escrito claramente, é uma das poucas coisas que eu sei citar, no livro de Isaías, lembra? Isaías é de uma clareza impressionante. Ele diz assim, nenhuma palavra que sair da minha boca voltará para mim vazia, mas realizará aquilo pelo qual eu a proferi. Olha que legal. Então, se você fala para uma determinada pessoa, quero que você se rale, para não falar uma outra palavra, né? Ok, que não posso falar, evidentemente, né? Você está contribuindo para que ela se rale. Se você falar, quero que você seja muito feliz, você está contribuindo para aquela pessoa ser muito feliz. Temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que pensamos, que falamos, que escrevemos. Ok? Cenário atual. Olha quem são os rapazinhos que nós escolhemos. O embaixador Rubens Recupero, que há anos está lá na direção da FAAP também, colaborando lá. E o embaixador Sérgio Amaral. Quando o Rubens Recupero entrou no Itamaraty, o chefe dele era o Sérgio Amaral. Os dois são aposentados, evidentemente, no evento patrocinado pela COR, né? E isso aí está, vocês podem acessar a entrevista total no site do IBEF, Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros, ok? E aproveitei e coloquei aí uma síntese que apareceu no DCI, Diário de Comércio e Indústria, no dia que eu estava fazendo esse material, né? Foi, portanto, no final de semana de 18 a 20 de agosto. Esse material está lá. Veja só, ó, o que diz o embaixador Sérgio Amaral? Volto a dizer, não vou concluir nada. Cada um de vocês entenda e tire as suas conclusões. Não podemos entender o Brasil se não entendermos a origem do que se passa, as profundas transformações da América Latina da década de 60 para cá. Temos a tendência a acreditar que somos únicos, mas o que se passa aqui, sob ângulos diferentes, também se passa no mundo todo, né? Vocês viram que aquela história aqui era apenas uma marolinha, não era uma marolinha, era uma baita de uma zona de 5 metros de altura, não é mesmo? Desde a década de 60, ocorreram importantes mudanças econômicas, como a abertura para investimentos estrangeiros em setores antes proibidos, tais como petróleo, telecomunicações e informática. Hoje existe uma emergência de movimentos sociais que elegem e derrubam governos.
É impossível pensar na nossa região, América Latina, né, em um líder que possa ser eleito sem ter a capacidade de propor algo concreto para as camadas mais populares e a capacidade de se comunicar com esse público. Continua ele. É preciso reconhecer que o lado positivo do governo Lula é ter trazido as massas e as representações populares para dentro do sistema político, ao invés de ficarem fora tirando pedras do sistema. O mesmo está ocorrendo em muitos outros países, ao mesmo tempo. Vocês veem pela mídia diariamente. Hoje, o ponto mais relevante que interessa a todos é a crise econômica, que é o foco nosso para apresentar esse material, ok? O sentimento dominante é de que a crise pode ter batido no fundo do poço. Até o fim do ano é possível que tenhamos a parte pior da crise superada e que comece uma retomada. Veja bem, é possível, mas vai demorar muito mais tempo do que se imagina para essa recuperação. Temos que considerar 3 situações diferenciadas. Olha bem, países originários da crise, Estados Unidos e Reino Unido, estão com estímulos fiscais corretos e podem começar a reagir mais rapidamente do que os países da Europa. Países que dependem da retomada das exportações, tais como China, Alemanha e Japão, e que para isso dependem da retomada da economia norte-americana. E países vulneráveis, como os do leste europeu, que têm exposição aos bancos como condicionante da recuperação, ou seja, devem demais aos bancos. Existe uma incógnita, aqui é a parte final e principal. Existe uma incógnita quanto ao ritmo de retomada da economia. Se teremos ainda um novo fato inesperado que agrava a crise, e saber como os países que já colocaram tantos recursos para impedir uma retração ainda maior, farão para converter os gastos que estão fazendo. Em decorrência, aí vocês concluam. Pode ser que caminhemos para uma crise fiscal. Pode ser que a necessidade de criar mais moeda nos encaminhe para um processo inflacionário. Eu diria altamente inflacionário. Pode ser que a retração leve ao aumento do desemprego e ao agravamento dos problemas sociais. E o Rubens Recupero nos diz o seguinte, olha que poder de síntese. No Brasil, a percepção da retomada é um pouco diferente. Acredito que não teremos que esperar tanto tempo quanto os outros países, né? Neste ano, no primeiro trimestre, tivemos uma queda do PIB de 0,8%, enquanto os analistas esperavam uma queda de 2% e 3%. Então, foi um resultado muito bom. Os índices de aumento da taxa de consumo, governo e família são encorajadores, embora outros índices sejam preocupantes. Por exemplo, a queda da produtividade da produção na área industrial, em 3%, a taxa de investimento que continua baixíssima, 12% do PIB. Então, ele diz, o Brasil terá uma recuperação puxada pelo consumo do governo e das famílias. Aumento do funcionalismo, do salário mínimo, do Bolsa Família. Isso é bom a curto prazo, mas não garante o longo prazo. O Brasil está em condições relativamente melhores do que os outros países, porque, em resumo, fundamentalmente, o país não teve crise no setor bancário e financeiro. Não fomos atingidos pelas causas da crise, mas sim pelos efeitos da crise. Não houve corrida a bancos aqui, não é? Não houve banco importante que falece. E o DCI, que eu falei para vocês no mesmo dia que peguei, né, a coluna Plano de Voo, da responsabilidade da Liliana Lavorati. O tema desse dia era maré mundial menos favorável. Diminuição dos juros, maior dificuldade para exportar, continuidade da pressão dos importados, pressão baixista no mercado de ações. Alta taxa média de câmbio, 1,67 em 2011, aí nesse dia estava 1,96, hoje deu 2,4, ok? Inflação acima da meta, de 5,2%, está batendo em 6%. Desaceleração do crescimento do PIB
PIB mundial deve ficar em 1,9 nesse ano. Estados Unidos, baixo crescimento da economia, apesar das tentativas de reativação. Europa, recessão continua, com tensão social, inércia política e ausência de soluções econômicas à vista. China, confirma-se a menor expansão do mercado interno e da exportação. Eu não podia deixar de colocar aqui a matéria de capa do DCI. Matéria de capa era essa aqui: dívida dos estados pode ser impagável. Estou dando tempo para vocês pensarem, entenderem, internalizarem. E se eu falar para vocês agora, não como administrador, mas como economista, que o Brasil é um país falido, o que vocês diriam? Prova? Pois não. Mais de 80% das prefeituras do país, norte, sul, leste e oeste, não arrecada para pagar a folha do funcionalismo. Vai investir em educação? Como? Saneamento? Como? Segurança? Como? Como é que sobrevive? Como é que anda? Pelos repasses que vêm do governo federal. E aqui você está vendo a manchete: os estados devem tanto ao governo federal que é impagável a dívida interna deles. Então, a dívida interna do Brasil é uma coisa impressionante, mais de 3 trilhões de dólares. É dinheiro pra caramba, né? Mas tá bom, não viemos aqui para deixar vocês alarmados, apenas para deixar vocês acautelados. Uma vez eu estava dando uma palestra em Catanduva, e o companheiro lá de Catanduva, que estava organizando a palestra, do jantar, saiu-se com uma frase que eu jamais esqueci, né? Caçarro. Quando o Nhambu troca de pena, Nhambu não pia. Entendeu? Quando o Nhambu troca de pena, Nhambu não pia. Ou seja, enquanto a barba do vizinho está queimando, bota a sua de molho, por gentileza, tá bom? Vamos fazer negócio, sem sombra de dúvida, mas com pés no chão e procurando mais segurança, né? Ok? Não dá nem para perguntar para vocês qual é a causa da crise mundial. Vocês todos sabem qual é a causa da crise mundial. Nenhum de vocês, seus filhos sabem. Hã? Consumo demasiado de coisas desnecessárias. É só isso. Consumo demasiado de coisas desnecessárias. Você precisa trocar o teu carro, que é de 2 anos atrás, só porque o vizinho trocou por um 0 quilômetro, e vai por aí fora, companheiro. Liderança. Conceitos, modalidades e responsabilidades principais. Bom, para falar de liderança, você tem que procurar um conceito que seja dificilmente questionável. E eu fui procurar, então, no melhor dicionário que existe no planeta. Dicionário Webster inglês. Olha o que ele diz para nós. Líder é a pessoa que vai à frente para mostrar o caminho. Ou a pessoa que dirige, né, precede qualquer ação, qualquer movimento. Você vai fazer uma excursão, seja de avião, seja de ônibus, está fazendo uma viagem, né, tem um líder lá que vai mostrando as coisas para você e vai explicando. Ele vai à frente para mostrar o caminho, sem dúvida nenhuma. E o líder lidera uma ação, uma opinião, um movimento. Sendo isso verdade, então o líder se destaca no grupo ao qual ele pertence. Basta você ficar perto de meia dúzia de pessoas, no máximo 5 minutos, você é capaz de identificar quem é que está liderando naquele momento aquela conversa. Por que razão? Porque ele influencia o grupo na ação, na tomada de decisão. E o grupo aceita a condição dele para atingir os objetivos. E aí nós entramos numa questão tremendamente linda. Os líderes são raros. Eu não tenho esse tempo, mas se eu tivesse 30 minutos e pudesse pedir para vocês uma folha de papel em 30 minutos que colocasse o nome de 50 líderes mundiais em qualquer época, em qualquer país,
em qualquer área de atuação. Alguns se lembrariam Mahatma Gandhi, outros se lembrariam de Adolf Hitler, outros se lembrariam de Pelé, outros de João Paulo II, e vai por aí fora. Mas será que em meia hora vocês colocariam 50 nomes de líderes numa folha de papel? Corro o risco de uma percentagem representativa de vocês não colocar. Então a gente tem uma ideia errada de que líderes são raros. Não, não são raros. Todo ser humano é um líder. Todo ser humano. Porque não há uma única pessoa ao longo da sua vida inteirinha que por um momento não haja ensinado um caminho cáspide. E não há nenhum ser humano ao longo da sua vida que não tenha se manifestado no tocante a uma discussão, um assunto. Então, o que acontece conosco, seres humanos? Somos podados pela sociedade. Um grande exemplo é você. Acho que você tem uma boa memória para isso, para se lembrar disso. Você estava na primeira série do primário, lembra disso? É? Era aula de matemática. E ela, ao invés de estar prestando atenção na professora, estava desenhando uma casinha, colocando uma árvorezinha do lado. Veio a professora, desculpa, ignorante, malcriada, te arrancou a folha da mão, quase que te deu um tapa, e gritou para você: não, para com isso, agora é hora de matemática, de aritmética. Perdemos uma grande pintora internacional. Foi podada, e aí então ela teve a sorte, lá na frente, de partir para a corretagem de imóveis, não é mesmo? Ok? Mas seria uma pintora internacional de sucesso. Legal? Então, a sociedade é que realmente vai nos podando. E para complicar mais, nós, por mais que tenhamos avançado na tecnologia, não temos um aparelho que eu possa colocar em tua cabeça aqui assim, e ele apontar aqui, olha, ele já desenvolveu 15% da capacidade de liderança. Não existe isso. Para complicar mais ainda, você não sabe se em todas as situações os líderes precisariam de todas as habilidades e competências que você acha que ele deva ter. Daí então vem a teoria da liderança situacional. Em determinada situação, precisa de determinadas características, em outra situação, de outras características. Exemplo. Conheço um montão de gente que gosta de criar uma empresa e bota a empresa no ar, mas não tem competência nem paciência de tocar a empresa depois que ela está no ar. Vende para outro, é comprado por outro, ou simplesmente desiste daquele negócio e parte para outro. Ou seja, a pessoa que conduz uma empresa no momento de recessão, não necessariamente terá sucesso no momento de franco progresso da sociedade, e vice-versa. Então, em cada momento, você tem que ter algumas habilidades específicas. E pode chegar a um absurdo de você encontrar uma pessoa que tenha tudo que você imagina que o líder deveria ter, e mesmo assim, ele ainda não é um líder, não se revelou. Não é interessante? Bom, se o líder é aquele cara que vai à frente para mostrar o caminho, eis algumas características do líder, então. Ele tem que ter senso de direção e de objetivo. Ele sabe para onde ir. Se ele é o cara que vai à frente para mostrar o caminho, ele sabe para onde que vai conduzir o pessoal, né? Ele enfrenta os objetivos, assume o papel de liderança e, como é um ser humano, ele erra. Mas o verdadeiro líder, quando erra, não joga a culpa no outro, ele assume o erro. E até se desculpa. Tinha a melhor das intenções, mas eu errei. Ok? A equipe confia nele e ele está presente, mesmo quando não fisicamente. Já imaginou se todo líder precisasse ficar presente o tempo todo? Não podia ter tempo para participar de um congresso, de uma convenção, de fazer um curso fora? Então, o verdadeiro líder, ele consegue fazer com que as pessoas trabalhem, façam as suas funções, independentemente dele estar ali presente ou não. Ok? Sentido de realidade. Olha que legal. Grande lição. Olhe para o ser humano.
Olhe para uma criança, olhe para um adulto, um jovem, olha para uma pessoa já de meia idade. E vai notar uma coisa interessantíssima. Olha bem, ó. O ser humano tem a mente nas nuvens, mas tem os pés no chão. Ou seja, ele deve sonhar. Pelo menos por enquanto não se paga impostos para sonhar. Não é? Ele deve sonhar, mas tem que ter a competência e a habilidade de transformar os seus sonhos em realidade. Ok? É por aí. Sonhar é bom, mas há que botar os sonhos em realidade. E para isso tem que trabalhar bastante. Ele considera que cada pessoa conhece, além de conhecer a si mesmo, né? Ele conhece cada pessoa e sabe no que a pessoa é boa. E explora isso. Olha, você é bom nessa área, essa atividade é tua. Você é bom naquela outra área, essa atividade é sua. Ele usa as pessoas naquilo que elas têm de melhor. Agora, uma coisa é certa. Nenhum ser humano até hoje conseguiu agradar todo mundo. Mahatma Gandhi foi assassinado. Adolf Hitler foi assassinado. Jesus de Nazaré foi assassinado. João Paulo II não foi assassinado, mas teve um atentado contra ele. Né? Lembra-se disso? Ok? Humildade. John Kennedy. Tá? Humildade. A palavra humildade é lindíssima, que ela vem do latim. Humus, que é aquilo que dá vida à terra. Uma terra sem humus é uma terra árida. Você planta qualquer coisa ali e não nasce. Então, a palavra vem de humus, que dá vida à terra. Só se é verdadeiramente líder na medida que você não luta pelos seus próprios interesses, mas coloca em primeiro lugar os interesses da equipe. O verdadeiro líder chega a dar vida para a sua equipe. Não é verdade? É por aí. Se ele não for humilde, como é que ele vai continuar o aprendizado dele? Eu sei tudo. Na hora que o cara diz eu sei tudo, ele não aprende mais nada, ele fecha tudo. Então você tem sempre que estar consciente disso. Por mais que você saiba, você não sabe o suficiente. E eu me apoio muito numa frase espetacular. Eu gostaria de ter convivido com esse rapazinho. E acho que a maioria de vocês gostaria de ter convivido com esse rapazinho. Esse rapazinho é o apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. Veja bem, na primeira carta aos Coríntios, não aos corintianos, aos coríntians. Na primeira carta aos Coríntios, ele diz claramente assim: aquele que julga saber, ainda não sabe como deveria. Putz, como é que eu posso ter a pretensão de imaginar que sei? Se ele mesmo diz claramente, né, aquele que julga saber ainda não sabe como deveria. Então, há tanta coisa que aprender. Cada vez que eu estou com vocês aqui, eu aprendo com vocês. Sem sombra de dúvida, não é verdade? Entusiasmo. Só esta palavra já valeria, para mim, pelo menos, o prazer de ter estado com vocês mais uma vez. Asmo, a parte final. Grego, alma. Into, dentro da alma. Então, a pessoa entusiasta tem um poder dentro de si que ela aciona esse poder o tempo todo e, graças a isso, ela vence qualquer dificuldade, qualquer barreira. Não se dá por derrotado na primeira parte da luta, parte para a segunda, para a terceira, para a quarta, ok? Ou seja, entusiasmo, aquela pessoa que tem um Deus dentro de si. E quem de nós não o tem? Nós todos temos, só que nós esquecemos. Essa palavra, por si só, já valeria. Uma outra palavra que eu amo demais, e acho que já falei com vocês em outras oportunidades, é a palavra intuição, lembra? A gente tem aquela mania errada de falar que as moças, as mulheres, são mais intuitivas do que o ser humano, do que os homens. Mentira. Somos igualmente intuitivos, nós, homens, e as mulheres. Porque as mulheres são mais sensíveis do que nós. Mas a intuição, nós também temos.
Então, o que é a intuição? Não está ali, mas lembrei dela para falar para vocês, para lembrar de novo. O que é a intuição? Ação de intuir. Ou seja, a ação de ir para dentro de você mesmo. E dentro de você mesmo encontrar as respostas para qualquer pergunta, para qualquer questão que você tenha. As respostas já estão dentro de cada um de nós. Só que nós damos muito pouco tempo para isso, né? Na faculdade agora, na pós em gestão de pessoas, eu estou falando sobre um dos temas que eu mais amo. Treinamento e desenvolvimento. E aproveito para deixar bem claro para vocês, não é opinião minha, não, isso já é comprovado. Treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra completamente diferente. Eu posso treinar um corretor de imóveis em técnicas de vendas, e ele vai deixar de perder vendas como ele perde hoje. Que a maioria das pessoas chega até no ato da compra e da venda, mas não consegue fechar uma venda. Tem que ter técnica para isso. Isso eu consigo ensinar as pessoas através de um treinamento. Agora, bota na cabeça e nunca esqueça, por favor, nunca esqueça. Eu não consigo, nenhum ser humano consegue desenvolver um outro ser humano. Eu não consigo, nenhum outro ser humano consegue motivar um outro ser humano. Eu não consigo, nenhum outro ser humano consegue tornar uma outra pessoa feliz. Tem até um material, que eu não sei se vocês receberam, né? De um casal fazendo lá um tipo de um encontro religioso lá, e o pastor chega para uma senhora, uns 40, 50 casais, e ele pergunta taxativamente, olhando para ela, teu marido te faz feliz? E o marido estava do lado dela, o marido então ficou todo, agora ela vai me colocar no céu. E ela claramente diz, não, ele não me faz feliz. Claro que não. Quem se faz feliz é você mesmo. Quem se desenvolve é você mesmo, se você quiser, quando quiser e quanto quiser. Quem se motiva é você mesmo. Eu posso tirar todos os fatores motivacionais de volta de você e você continua motivado. Eu posso te dar todos os fatores motivacionais e você continua desmotivado. Ok? Competência. Estamos precisando aqui, para uma das diretorias, de um chofer de diretoria. O que vocês acham da gente controlar o José Miguel, que não sabe nem dirigir? Não pode, né? Quem colocaria como gerente de um escritório de corretagem de imóveis alguém que não entendesse nada de corretagem de imóveis? Quem colocaria como gerente da contabilidade um cara que não entende nada de contabilidade? Então, para você poder ter sucesso básico, é que você tenha competência naquela área que você está atuando. Ok? Já dizia os antigos, a pior ditadura é a ditadura da incompetência. Napoleão Bonaparte deixou escrito para nós todos, é imoral exercer um cargo sem que se tenha a necessária competência para o cargo. Pena que isso ficou no ostracismo, né? O pessoal não se lembra disso. E a gente tem hoje um montão de pôneis, não é mesmo? Pôneis, né? Pôneis. Não se lembra? Hã? Nunca ouviu falar de Aspone? Nunca ouviu falar? Aspone. Todo mundo sabe o que é Aspone, né? Preciso falar aqui no microfone? Aspone. Assessor de? Vocês são educados. Olha, parabéns a vocês. Vocês são educados. Colocaram porcaria. Não é porcaria, é outra coisa. Tá? Outra coisa pior do que porcaria. Né? Vamos pegar, então, o de vocês. Assessor de porcaria nenhuma. Tá bom? Legal? Ok? Aí, nas empresas, você tem um montão de dipones. O que são dipones? Diretores de? Gepones. Gerentes de? Supone, supervisores de? Chepones, chefe de? Tá? Ok? GG. Você começa com G, cuidado, hein? Teu nome começa com G, tá bom? Cuidado com isso, ok? Agora, o grande problema de todas as empresas, e vocês constatam isso no dia a dia, são as famosas repones.
Aquela reunião que na tua empresa começa toda quarta-feira às 8 horas da manhã e não termina entre as 2 da tarde. Aí você vai e encontra com alguém que está saindo da reunião e você pergunta para ele, escuta, o que é que vocês decidiram durante a reunião? E o cara diz, a data da próxima reunião. Não é verdade? O que é chato com a competência é que quanto mais alto você estiver no organograma, na estrutura da empresa, tá? Mais você se afasta da área operacional e entra mais para a área comportamental. Impressionante, isso é maravilhoso. Embora você sofra um bocado, você deixa de fazer aquilo que você mais gostava de fazer. Poder de decisão, e aí nós terminamos essa parte. Então, quando você coloca uma pessoa como diretor, como gerente, como supervisor, tem que ter uma finalidade, para você falar aí no clube internacional que você tem 10 diretores, 4 gerentes, é para isso? Não, para tomar decisão. Se não é para tomar decisão, não preciso de diretor, de gerente, de supervisor, de chefe. Bota no olho da rua esse pessoal todo e bota office boys na mesa deles, faz uma baita economia para a empresa. Os caras estão ali para tomar decisão. E quanto mais alto eles estiverem no organograma, maiores riscos eles correrão. Ok? Isso não podemos esquecer jamais. Então, ele está ali para decidir, mesmo que a equipe fale que ele é arbitrário, que ele é teimoso, que ele é rígido, ele tem que decidir. O grande problema das empresas hoje é exatamente este. Não falta informação, graças ao avanço da internet, né, da globalização, não falta informação para ninguém. Falta competência para usar as informações e tomar decisões. Isso é que falta. Daí as repones. Responsabilidades básicas. Todo e qualquer executivo é avaliado por desempenho. Todo e qualquer profissional é avaliado por desempenho. Então eu tenho que ter um desempenho acima da média, ou na pior das hipóteses, na média. Mas na pior das hipóteses. Se eu tiver um desempenho na média, eu vou ficar estacionado. Se eu quero crescer, eu tenho que dar um desempenho maior do que os outros. É o resultado que eu alcanço daqueles trabalhos que eu tenho que executar, das metas que eu tenho que cumprir. Então, a ciência da administração é fazer com que todos esses desempenhos sejam otimizados e orientados para o fim comum. O que é? Pô, vocês sabem perfeitamente bem qual é o objetivo de vida de vocês, pô. Tenho que relembrá-los. O principal objetivo de vida de cada uma de vocês aqui dentro, de cada um de vocês aqui dentro, é um só, e é o mesmo. Ser feliz. É esse o teu objetivo de vida, ser feliz. E é isso que você deseja para a tua mulher, para os teus filhos, que sejam felizes. Não é verdade? Para isso, os desempenhos têm que ser estudados, registrados, medidos, avaliados e aprimorados continuamente. Como que eu consigo avaliar desempenhos? Só se eu tiver números. Se não tiver números, eu não consigo avaliar absolutamente nada. E para isso, então, eu preciso de objetivos claros, de planejamento, de organização, de execução. Opa, atenção, hein? Se o pessoal não trabalhar, não fizer o que tem que fazer, não vou atingir meta nenhuma. Cada corretor meu tem uma meta, só que eles não saem da mesa dele ali o tempo todo, né? E não usam o telefone para entrar em contato com ninguém, não usam a internet para entrar em contato, fica ali jogando bilhar. Não vou conseguir atingir a meta nunca, pô, né? Tenho que coordenar, controlar. Atenção, isso aparece aqui. Novamente, olha lá. Essas são chamadas funções administrativas, funções gerenciais, eu diria mais, são funções da própria vida. O que você tem que fazer é sempre estabelecer objetivos de vida. E é impressionante, o ser humano não coloca objetivo de vida, pô. Olha, não vou fazer com vocês aqui essa brincadeira, porque pode calhar de alguém ficar até magoado comigo. Mas eu faço lá com os meus rapazes, com as minhas moças. Eu chego para uma das moças e pergunto, escuta, qual é o teu objetivo social para dezembro de 2015? Nenhuma resposta. Chego para outra, qual é o teu objetivo financeiro para dezembro de 2015? Nada. Teu objetivo profissional? Nada.
Ou seja, nós levamos a vida como aquela da escolinha do professor Raimundo, lá do passado, seu boneco, né? Com a barriga. Se deu, deu. Se não deu, desce. Né? Nós estabelecemos objetivos com clareza, o que nós queremos, em quanto tempo e a que custo. Só posso planejar se eu souber a razão. Por que eu quero planejar? Então, se não tiver objetivo claro, eu jamais vou ter um planejamento. Um planejamento para quê? O planejamento vai dizer para mim a estratégia que eu vou seguir, vai dizer para mim os recursos que eu vou precisar, vai ter um cronograma de alocação de recursos, contratar pessoas em tal época, que tipo de pessoas, com que perfil, comprar equipamentos, que equipamentos. Ou seja, tem que ter um cronograma disso para poder atingir aquelas metas, aqueles objetivos. E agora, o pessoal briga comigo de eu continuar colocando aqui comando. O pessoal diz, Cassaro, não se usa mais comando. Isso era da época dos militares, Cassaro. Não existe mais comando, agora é liderança. Vocês vão ver onde é que está a liderança ali. Não é, não. É comando mesmo. Você trabalha o dia inteiro. Você, além de trabalhar o dia inteiro, está fazendo uma pós-graduação de noite. Pergunto para você, olhando nos olhos, você tem condições de lavar e passar a roupa da tua família? Claro que não. Então, o que ela faz? Ela contrata a Dona Isaura para isso. Dona Isaura vem toda quarta-feira, entre as 8 da manhã, sai às 5 da tarde, para lavar a roupa e passar a roupa da família, não é isso? E ela paga R$100 por dia. Está pagando pouco, hein? Tem que aumentar um pouco mais. R$100 por dia para essa senhora. Aí, um belo dia, sem prévio aviso, ela vem na casa dela às 9h30 da manhã, enquanto a Dona Isaura deitada no sofá da sala assistindo televisão. Ela pega, muito gentil, ela é muito educada. Dona Isaura, a senhora é paga para lavar roupa e passar roupa. Ah, minha filha, pode deixar, daqui a pouco eu vou lá, vi que é pouca roupa hoje e tal. 2 horas depois, teu marido, tem marido? Passa por lá. E a Dona Isaura está deitada lá no sofá, sem fazer nada. O que fazemos com a Dona Isaura, pessoal? Com todo respeito, viramos de busanfa, calibramos o pé e catapumba, olho da rua, cáspite. Então é comando. Não é? O que é comando, então? Fazer cumprir as ordens dadas. Se você não fizer o que você tem que fazer, meu amigo, quem vai fazer por você? Não vai realizar nunca. E aqui vem tudo que o pessoal fala de liderança. Está aqui, ó. Presta atenção só nesse detalhe. Olha lá, que legal. Eu tenho objetivos, tenho um planejamento, me organizo de acordo com o planejamento, comando, faço as coisas andarem, controlo e atinjo o objetivo. Mas nunca vou ter uma equipe. Eu tenho um grupo de pessoas, né, magoadas, não motivadas, trabalhando comigo. Então, o que é que transforma um grupo de pessoas numa equipe? Essa função aqui, coordenar. É aqui que eu capacito as pessoas, é aqui que eu avalio as pessoas, é aqui que eu contribuo para a motivação das pessoas. Nunca se esquece, você nunca motiva ninguém. Você contribui para que elas se motivam. Contribuo para o desenvolvimento delas. Está legal? Ok? Ficou claro? Podemos continuar? Vamos em frente. Grupos e equipes de trabalho. Todos os times são grupos, mas nem todo grupo é um time. Veja pelo Campeonato Brasileiro aí, que tem um montão de gente lá que não se forma no time, né? Perde cada jogo estupidamente, não é mesmo? Inclusive o meu querido São Paulo, quantos jogos que ele perdeu nesse campeonato que não tinha razão nenhuma de perder. Quantos jogos? O grupo se transforma num time quando? Há senso comum de direção. Todo mundo sabe qual é o objetivo e todo mundo batalha para chegar lá. A clareza na definição de papéis e de responsabilidades. Cada um sabe qual é o papel dele para atingir aquele objetivo. Há uma coordenação firme, porém democrática. É firme. Cobra resultados, mas é democrática. Os esforços são avaliados, são recompensados. Se atingiu a meta, foi além da meta, no mínimo tem que ser elogiado, pô.
Quantas vezes que eu pergunto para diretores de empresa, atingir as metas, qual a providência que vocês têm? Vamos tornar as metas mais difíceis. Para com isso. A providência é dar um alô para o pessoal, fazer um churrasco na agência de propaganda, bater o sino lá em cima, né? Tem que festejar, atingimos as metas. Não atingiu as metas, tem que reorientar para que possam ser atingidas as metas, né? Há preocupação e faz esforços reais para integrar as pessoas, para capacitar as pessoas. Cada membro recebe apoio dos demais e transmite apoio para os demais. Agora, nós podemos chegar a ter grupos autogerenciáveis. São aqueles grupos que trabalham sem a necessidade da presença cotidiana do líder. Ok? Então, para isso, as pessoas têm que ser íntegras, leais, sérias, honestidades de princípio. Enfim, tenham a audácia de correr riscos, de ousar, de empreender, estejam o mais possível motivados. Ninguém está motivado 24 horas por dia, todos os dias, pô. Não é isto. Mas você tem que ter, desculpa a palavra, não tem uma outra melhor do que essa, tesão para fazer aquilo que você faz. Quantas vezes que eu falei aqui, sucesso de você está na dependência clara de amarem aquilo que faz. Tá bom, não quer amar, pelo menos goste. Gostar daquilo que faz. Se não gosta do trabalho que faz, pô, pega a chuteirinha, vai jogar em outro time. Ok? Para isso é necessário ter capacidade técnica humana, honestidade de princípios, lealdade, audácia, motivação, sentir-se como um grupo, cada um dependendo do outro e cada um contribuindo para o desenvolvimento do outro, seja no grupo menor, seja na empresa, seja no planeta inteirinho. Ok? Ninguém faz nada sozinho, nunca se esqueça disso. Já falamos um montão de vezes aqui, nem filho você faz sozinho, pô. Precisa, no mínimo, de mais uma pessoa. No mínimo. Que se for de proveta, vai o laboratório inteiro trabalhar. Para ela ser mãe e ele ser pai. Não é verdade? Isso você vê em muitas empresas, pessoal gastando energia para achar culpados. Não adianta achar culpados, adianta tomar as medidas de correção que façam com que aquela falha não aconteça novamente. Tá? Para com isso. Aí os outros dizem, não, mas veja, Cassarro, a responsabilidade do sucesso é dos gerentes. Não, não é do gerente, é de todo mundo, é de cada um de nós. O gerente, como a gente, é um funcionário mais remunerado, mais alto na hierarquia, mas também ele tem que trabalhar. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta nada. Aí o pessoal diz, precisa que a alta administração apoie. Não adianta ela apoiar se o pessoal de baixo não trabalhar, não acatar os mesmos sonhos, né, as mesmas metas. Aí o pessoal diz, Cassarro, o negócio está mal, o mercado está ruim. Não, para com isso. A grande falha não é o mercado estar ruim, não é o que faz o negócio ir mal é que nós ainda não aprendemos a trabalhar em equipe. Sem brincadeira, tá? Quantas vezes que você liga para um determinado escritório de corretores de imóveis e tem lá o líder, que vamos colocar um nome maluco, né? Se tiver algum, me desculpa, Adolfo. O Adolfo é o chefe, é o cara lá, o líder. Né? Cadê o Adolfo? Não está. Quem é que pode resolver esse pepino? Só o Adolfo. Então não tem uma equipe trabalhando ali dentro. Se é só o Adolfo que pode resolver aquele problema, não tem uma equipe, não é verdade? Equipes de alto desempenho. Vocês vão ver de onde que eu fui pegar informações. São aquelas equipes que, em condições normais, produzem mais do que as outras equipes. Se destacam mais do que as outras equipes. Ok? E de maneira tal que pode ser um mercado favorável ou não, ela se destaca mais do que os outros. É aquela equipe que você teria um gosto enorme de pertencer a ela, né? Pô, por que esse pessoal não está comigo aqui para a gente somar? Aí, então, eu simplesmente fui pegar uma fala, parte de uma fala, né, do professor John Carroll, da Sloan School, né, de negócios do MIT. MIT, vocês sabem perfeitamente bem que é nome no mundo inteiro na área de ensino. Então, pessoas do mundo inteirinho vão fazer graduação e pós-graduação lá.
O nome da escola é Sloan School, é uma homenagem ao Alfred Sloan, que fundou a General Motors e que combateu cara a cara com o Ford, né? Ford, vocês conhecem uma história do sucesso dele. Num determinado momento, ele só fabricava aqueles Fordecos pretos. Aí, então, o Sloan começou a fabricar carros de outras cores, além do preto, e uma frase que ficou para a história, né, do Henry Ford I, foi o seguinte: fabrico qualquer cor de carro, desde que preta. Legal, né? Quase foi à falência. Quase foi à falência. Porque começou o Alfred Sloan produzindo carros das cores que o povo queria, né? E nos modelos que o povo queria. Não só o modelo T, mas outros modelos que o povo queria, né? Então, em homenagem a esse cara, que a escola recebeu o nome dele. Sloan School of Business, do MIT. Quando você usa material que não é seu, por educação, agradeça a quem produziu o material. Vocês estão vendo que esse material aqui é dessa escola, utilizado por esse professor. Legal? Tem coisas aqui importantíssimas para nós hoje. Então, agradecimentos ao professor John Carroll, do MIT, né? No ano passado, você participou de quantas equipes? Essa pergunta vale para vocês, vale para mim. De quantas equipes você participou ano passado? As empresas estão cada vez mais baseando seus departamentos e hierarquias em projetos e redes, ou seja, mudando aquela estrutura orgânica em formato de árvore para estruturas matriciais por projeto e ou redes, tipo Natura, tipo as concorrentes básicas da Natura no mercado. No Sloan, ou seja, nessa escola, você fará parte da equipe Falcor, equipes de projetos, de sociedades, de comitês, ali dentro. Bom, exatamente, está deixando bem claro que ninguém faz nada sozinho. Você vai compor uma equipe, vai compor um comitê, né? É a atividade de vocês. Vocês, das suas empresas, estabelecem equipes e participam aqui do próprio Cresce de departamentos de estudos aqui dentro. Ok? É por aí mesmo. As equipes influenciam as especializações diversificadas, o estímulo no desempenho, oferece oportunidade de aprendizado, oferece apoio emocional. Bom, eu me lembro de já ter falado para vocês, quando a gente faz aquela pergunta, né? Quem sou eu? Você tem que entender que você não é simplesmente essa pessoa que eu estou vendo. Você, além dessa pessoa que eu estou vendo, são mais pessoas, você mesmo. No mínimo, você são 3, no mínimo 3. Uma parte física que eu posso ver e posso pegar, uma alma dentro dessa parte física que eu não posso ver, não posso pegar, e um espírito dentro dessa alma. No mínimo 3, vocês, 3 corpos físicos, 3 corpos de energia. E as moças aqui presentes sabem perfeitamente que não são 3, são no mínimo 4. Não é verdade? E o quarto é de uma importância para vocês, na atividade de vocês, espetacular. Faz a gentileza, deixa a tua bolsa aqui, vem aqui na frente, por favor. Vou mostrar para vocês aqui esse quarto corpo, que ele é físico ao ponto de ser fotografado. Entra no Google, faz pesquisas, fotos Kirlian. Olha bem, ó. Vamos lá? Vamos nos cumprimentar? Nunca viu a pessoa, nunca viu. Mas parece que conheço a pessoa há 10 anos. Isso já aconteceu com todos vocês. Todos. Não tem uma exceção aqui dentro. Você é apresentado uma pessoa que nunca viu antes e logo de cara vai com a cara dele. É como se fosse um amigo meu de 10 anos. Mas também isso aconteceu com todos vocês, com todas vocês, sem exceção de um, de ser apresentado uma pessoa. Não é o nosso caso, por favor, né? Pô, o cara nem abriu a boca, tu não vai com a cara dele. Mas nem abriu a boca. Você não vai com a cara dele. E se você for obrigado a ficar ao lado dele, junto com ele, a manhã inteira, o que vai acontecer com você, fisicamente falando? Dor de cabeça, dor de barriga, disenteria, tontura, sudorese,
Se você não sair dali, você desmaia. Então, o que é que esse quarto corpo faz isso? Alguém se lembra do nome desse quarto corpo? Aura, aura, isto, aura. Então, você vê no Google, auras de seres humanos, de animais, de plantas. Todo ser vivo tem uma aura, que é uma camada externa, de mais ou menos, fica mais ou menos entre 1 centímetro, 2 centímetros do ser humano, normal. Diz que João Paulo II ficava a 2 metros de distância dele. Obrigado, amigão. Ok? Então, isso para nós é importantíssimo. No relacionamento interpessoal, e vocês não vendem nada se não se relacionarem com as pessoas, se não sentirem o cheiro das pessoas. Já falei para vocês e falo para os estudantes de administração. Na área de corretagem de imóveis, na área de administração, só tem sucesso quem gosta de estar com pessoas, de sentir o cheiro das pessoas, de tocar as pessoas. Entende? Se você não gosta, vai ser um pesquisador de uma universidade qualquer, fica lá dentro dos laboratórios e não enche a paciência. Não é verdade? É por aí. Só para vocês pensarem melhor, dizem os estudiosos que a emoção fica na alma. Eu posso provar? Claro que posso. Me dá um dedinho teu qualquer aqui. Só um dedinho. Olha aqui, ó, tá vendo o dedinho? Você me deixa cortar o dedinho? Tem mais outros 4 na mesma mão, não vai fazer falta nenhuma. Aí eu vou pegar o dedinho dela, vou levar no laboratório, coloco lá nos equipamentos mais modernos. Será que eu acho nesse pedacinho do dedinho tristeza, alegria, felicidade, rancor? Isso está na alma, não está no corpo físico. Ok? Vamos em frente? Quantos de vocês participaram de uma equipe que realmente foi vencedora o ano passado? Não dá um elan, uma força maior quando você está numa equipe vencedora, né? De algumas equipes que falharam, vocês já participaram também? Não alcançaram as metas, não conseguiram deixar os membros da equipe entusiasmados, felizes, não é verdade? Não conseguiram aprender. E, o mais importante, não conseguiram satisfazer o cliente. Se lembra disso, quando eu falei para vocês? Quantos de vocês que fizeram a placa? O que é que vocês fazem na vida? Compra e vende imóveis. Não, esse não é o objetivo de vocês. Administra imóveis. Não, para com isso. Isso não é o objetivo de vocês. O objetivo de vocês é um só. Fazer pessoas felizes. Esse é o objetivo de vocês. O cara tem um sonho de ter uma casa própria, você vai lá e ajuda-o a concretizar o sonho. O cara tem o sonho de ter lá uma pequena fabricazinha, você vai lá e consegue que ele compre um armazém para começar o negócio dele. Então, quantos de vocês que já fez uma placa e colocou na frente do seu escritório lá, aqui fazemos pessoas felizes? É esse que é o negócio de vocês. Já falamos sobre isso, lembra? Ok? Muito bom. O que mais? Satisfação do cliente nós já vimos. Desafios, mudanças. O que é que não muda? Nenhum de vocês que eu já tive o prazer de ver em outras ocasiões são as mesmas pessoas que eu vi. Vocês já são outras pessoas e nem eu sou a mesma pessoa. E não é conversa fiada, não. O ser humano adulto troca, por dia, cerca de 10 milhões de células. Pô, se faz alguns meses que eu não vejo vocês, quantas milhões, bilhões de células vocês já trocaram? Vocês são outras pessoas. E a gente tem que estar preparado para isso, não é verdade? Outras pessoas. Então, mudanças. Quando você coloca uma nova pessoa dentro da equipe, cada pessoa tem que ser assimilada e nós temos que assimilá-la, não é verdade? Podemos simplificar o desenvolvimento de uma equipe em 2 etapas ou desafios, né? Na hora que ela entra e na hora que ela começa a apresentar resultados. Já pararam para discutir a sua formação? Quem somos? Quantas vezes que eu coloco isso, né? Quem lidera a equipe? Que equipes que eu lidero? Sou liderado por quais equipes? Quem se preocupa comigo? Quem se preocupa com a equipe? A pessoa que realmente tem sucesso, tem a parte comportamental, a parte motivacional violentamente evoluída.
Ele sabe que a pessoa está passando por um problema na casa dela, ele dá forças, ele dá uma escola, dá um apoio, ele orienta, ele ajuda. É por aí mesmo, né? Renovação. Aprendemos, revemos nossas metas, agradecemos uns aos outros e dizemos adeus. Por que razão? Porque é uma escola de pós-graduação, o pessoal termina o curso e vai embora. Mas nunca deixam de manter relacionamento. Realmente ninguém que fez MIT deixa o relacionamento que lá estabeleceu. Então, para que eu tenha uma equipe, o que eu preciso? Preciso, evidentemente, de comunicar. Se você não fala com ninguém, meu amigo, tchau, sai da área, pô. Não é corretor de imóveis aqui, nem em lugar nenhum, ok? Conflitos. Conflitos é o que mais tem, ainda bem que tem conflito. Na hora que você aprende a administrar conflitos, você evolui, a tua equipe também. Tomar decisões, já falamos, liderança, já falamos. Influência. Claro, a pessoa que você gosta te influi. A pessoa com a qual você se relaciona bem te influi e você influi nela, evidentemente. Negociação. Nisso vocês são doutores, né? Inovação. Faz diferente. Eu me lembro de dos papos que nós tivemos, eu mostrar para vocês lá naquela frase para pensar, um pensamento de um índio norte-americano, mestre Chamalu, né? Dos Quichuas. E ele disse claramente assim, não vá por onde leva a trilha. Ao invés disso, construa o seu próprio caminho. É lógico. Se eu vou por onde leva a trilha, eu vou chegar no máximo aonde chegou o cara que fez a trilha. Se eu partir por um caminho diferente, um caminho inovador, um caminho meu, tá, eu vou desbravando, vou sofrer mais, mas posso ter resultados muito melhores. Motivação já falamos, planejamento também, metas falamos, criação de normas. Isso é bom lembrar para vocês, a diferença fundamental que existe entre normas e políticas. Guardem esta, por favor, anotem nas mentes, que ninguém rouba de você. As duas ferramentas têm a mesma finalidade, indicar como vamos caminhar para atingir as nossas metas. Só que a norma é um trilho, e a política é uma trilha. Ou seja, a norma é inflexível, tem que ser obedecida, com risco de punição. E a trilha, a política, eu posso obedecer ou não. Ela é flexível. Por exemplo, é proibido vender fora das condições contratadas. Não posso dar desconto maior do que aquele que já dei. Isso é uma norma. Se eu der, não vai ser aceito o contrato. A venda não vai se realizar. É uma norma. A política está crescendo a nossa empresa, vai aparecendo novos cargos de chefia, de gerência, e eu devo aproveitar o pessoal interno para isso. Mas não me impede de ir no mercado e contratar um gerente e botar aqui dentro. Entende? É uma política, não é uma norma. Está bem claro? Recompensas e sanções, recursos, sem recursos não se faz nada, e o relacionamento com os clientes. Por que ele coloca entre aspas? Que é o cliente interno, a pessoa que trabalha comigo, e é o cliente externo, aquele que negocia comigo. Olha que legal. Aqui fica bem claro para cada um de nós. Grupo de trabalho dá este resultado aqui, ó. Se eu consigo transformar o grupo de trabalho numa equipe, olha para onde vai o resultado. Ó. Agora, se eu consigo que a equipe se transforme numa equipe de alto desempenho, olha para onde vai o resultado. Está bem claro, né? O visual aqui nem dá para você ficar em dúvidas, ok? Metas para a equipe. Quais metas você pretende alcançar com as suas equipes hoje? Reserve alguns minutos, eu coloco 2 minutos, mas muitas vezes não basta 2 minutos para escrever as metas de cada pessoa. Compartilhe as metas. Metas têm que ser conhecidas por todo mundo. Priorize as metas, né? Como se fosse uma equipe. Deixe o pessoal votar, mais do que um voto. Eu vou votar, olha, cada um de vocês vale 2 votos. Vamos ver, vale 3 votos. E reveja as metas à medida que vai passando o tempo, ok? As metas têm que ser revistas constantemente. E aqui nós estamos acabando esta parte. Como você deseja trabalhar junto? O que é que você deseja, de fato? O que é que você não aceita? Tem coisas que não devemos aceitar.
ou porque fere uma lei, ou porque fere a ética, não é verdade? Ok? Reserve alguns minutos para adotar individualmente algumas normas sobre reuniões, padrões de trabalho, comunicação, liderança, conflito, consideração. O pessoal tem que saber as regras do jogo. Preencha o questionário que aparece aqui agora, tá? E compartilhe as respostas com a tua equipe e comece a pensar em como você vai agir daqui para frente para trabalhar em equipe e transformar a tua equipe numa equipe de alto desempenho. O questionário é simples. Existe competitividade entre vocês? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, não. Sim ou não? Todos se atêm aos objetivos principais, a equipe evita situações de conflito, os membros fazem rodízio da função de liderança, cada membro dá e recebe feedback, retorno do desempenho deles. Para cada reunião tem um plano detalhado do que vai acontecer na reunião. A agressividade é expressada abertamente. A agressividade não é prejudicial, você tem que colocar para fora o que você pensa, pô. Por isso trabalhamos em equipe. Os subgrupos se expandem espontaneamente, os membros expressam livremente sentimentos negativos, todas as metas da equipe são apresentadas claramente, as informações são livremente compartilhadas, as opiniões dos membros são levadas em consideração quando as tarefas são desempenhadas. Veja, não é um questionário tão complicado, esse material passa a ficar no site do Cresce, vocês podem acessar e imprimir esse material, aplicar nas suas equipes, ok? Se você não sabe para onde está se dirigindo, não importa qual estrada você vai tomar, vai levar para lugar nenhum, você não sabe para onde vai. A habilidade de dar e receber feedback é essencial. Gerenciamento de conflito também, e a conquista da confiança e estabelecimento de limites. Basta uma pequena organização, não complica, o uso adequado de uma agenda, a descrição das responsabilidades, das funções, né? Processos, normas e procedimentos são importantíssimos. Como é que o cara vai trabalhar se não sabe como trabalhar? Não tenha medo de pedir ajuda. O ambiente é um ambiente de aprendizado apoiador. Então, chame o grupo para discutir, definir e aprovar os objetivos e metas, as estratégias, delegue deveres e autoridade, nunca esquecendo que você não delega a responsabilidade. Você continua responsável, você delega trabalho, delega autoridade, para que a pessoa possa cumprir com aquele trabalho, ok? Os critérios a serem seguidos para avaliação de desempenho, em suma, capacite, transfira entusiasmo, comunique, respeite as pessoas. Trabalhamos com gente. Nunca esquecer, clareza de objetivos, estou repetindo, né? Tarefas são aceitas e compreendidas, pessoas assumem a responsabilidade, valores são importantes, padrões são importantes, comunicação é importantíssima, cada um tem que ter uma autoestima e querer crescer na vida, ousar. Há espaço para as emoções, para a criatividade e há muito respeito humano. Então, para você poder gerenciar uma equipe, né, obter a cooperação da equipe, tem que recompensar os esforços do pessoal. Não posso remunerar todas as pessoas igualmente quando um não faz nada, o outro atinge todas as metas. Para com isso, ok? Seja cortês, compreenda as pessoas, mantenha-se alegre, otimista e acredite nas pessoas, acredite no trabalho em equipe. Dicas para o sucesso, rapidinhas. Aqui nada mais é do que uma síntese da PNL, lembra? Autoconhecimento, isso é básico. Você tem que se conhecer para poder confiar em você mesmo, fazer uma avaliação realista de você mesmo, capacidade de rir das burradas que você faz. Quem se conhece bem sabe onde quer chegar e por que quer chegar, ok? Empatia, se colocar no lugar dos outros. Falamos tanto isso e é dificílimo fazer, né? Procurar ver as coisas pelo ângulo de visão do outro. Sociabilidade, pô, na área de corretagem de imóveis, se você não é social, meu amigo, se manda, já devia ter se mandado há 20 anos atrás. Tem que ser social, cada vez mais. Capacidade de persuasão, de persuadir as pessoas, ok? E acreditar em você mesmo, né? Começamos falando disso, terminamos falando disso, acreditar em você mesmo. Quem de nós conseguiria fazer isso, hein? Andar num monociclo, numa rua, carregando uma valeta do lado e lendo um livro ou um jornal, ou coisa que eu valha, né? Mas muitas vezes você está fazendo exatamente isso para poder atingir as metas de você. Não exatamente essas funções, mas fazendo coisa muito semelhante a isso, né? Vocês sabem disso perfeitamente bem. Viva mais feliz.
Nunca se esqueça, né? Nunca se esqueça que qualquer que seja a tua função, né? Você tem que equilibrar a razão e os sentimentos. E por falar nisso, me permita, não poderia deixar de falar, estamos nos avizinhando das eleições. Não votem com o coração, por favor. Votem com a razão. Só isso que eu peço a vocês. Usa a cuca. Vote racionalmente. Não deixe o coração influenciar, não. Né? Olha aí. Esta é a grande atividade nossa, qualquer que seja a nossa profissão. Devemos fazer as pessoas felizes. Só assim que eu posso ser feliz, né? Como é que eu posso ser feliz se os outros ao meu redor não são felizes? E aí, nós lembramos finalmente, hoje é o melhor dia de toda a nossa vida. Não consigo viver o dia de ontem, já foi. Não consigo viver o dia de amanhã, não existe ainda. Tenho que viver o dia de hoje e dar o máximo no dia de hoje. Né? Esse ano é o melhor de todos quanto eu já vivi. Lógico, os outros não existem mais, os próximos não posso vivê-los hoje. Jamais encontraremos desafios que não tenhamos plenas condições de sucesso. Esse é o ditado popular que todos conhecem. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se eu tenho esse desafio, é porque eu tenho condições de sair vitorioso, ok? Cada dia uma nova oportunidade para aprender, crescer, desenvolver, amar, ser útil. Aliás, quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é um adágio muito antigo e muito atual. E a mensagem final nossa, que vai de acordo com aquilo que nós estávamos conversando lá numa rodinha antes de virmos para cá. Veja bem, ó. O importante não é ter muito, é precisar de pouco. Nosso corre-corre não nos deixa parar para perceber se o que já temos já não é o suficiente para nossas vidas. Nos preocupamos tanto em ter isto, ter aquilo, comprar isso, comprar aquilo. Os anos passam e quando nos damos conta, esquecemos do mais importante, viver e ser feliz. Para sermos felizes, não precisamos de tanto ter, Podemos nos dar conta que o mais importante na vida é ser. Esse ser tão esquecido, muitas vezes, não é difícil de se realizar. Basta compreender, ser paciente, ser tolerante, acreditar, trabalhar, servir e amar. As pessoas precisam parar de correr atrás do ter e começar a correr atrás do ser. Ser amado, ser gente. Tenho certeza de que quando somos muito mais felizes do que quando temos. O ser leva uma vida toda para se conseguir, não acaba e nem se perde. O ter, muitas vezes, é rapidamente conseguido, mas quase sempre é efêmero. O ser é eterno, o ter é passageiro. E, embora positivo, nem sempre traz felicidade. Aí vem aquele sentimento de vazio, né? Se esforce mais por ser do que apenas ter, e você sentirá uma felicidade tão grande que não pode ser medida em valores materiais. Deixemos de nos cobrar pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Façamos o mais importante, ser feliz. E aí a nossa japonesinha. Muito obrigado, ok? Muito obrigado a vocês, uma alegria estar com vocês, ok?